Hoje eu vou apresentar o CRUD com o PDO, utilizando o CRUD com o PDO. Primeiramente, o que é CRUD? CRUD, ele vem do acrônimo de Create, Read, Update e Delete. Então, o que é o CRUD? O CRUD é as 4 operações básicas que a gente faz dentro do nosso sistema, que seria a criação de dados, leitura, alteração e exclusão. Essa é o nosso CRUD. Tá? Primeiramente, Create. Create é o processo de inserção de dados no nosso banco de dados. A gente utiliza o comando insert into do SQL. Então, é esse comando que vai ser executado para a gente fazer um create, para fazer o processo de criação, de inserção de dados. Tá? Então, a inserção poderá ser feita com dados vindo de um formulário ou não. Ou seja, esse insert que a gente está fazendo no nosso banco de dados pode ou não ser vindo vindo de um formulário. Assim como pode não ser feito através de todos os dados que estão sendo pedidos na tela, nem todos os dados serão inseridos no banco de dados, ou nem todos os dados que foram pedidos serão inseridos na mesma tabela no banco de dados. Um formulário pode ser poderá ser inserido em mais do que uma tabela do banco de dados. Então, o processo de insert, o que a gente vai estar fazendo no create, então vai ter os dados podem vir de um formulário, normalmente eles vão vir de um formulário, e daí você vai estar fazendo o insert dentro da tabela correspondente com os dados necessários. O próximo processo, que é um dos mais utilizados, que é o read. O que é o read? Seria a leitura desses dados já cadastrados no banco de dados. Então a gente já tem os dados cadastrados e a gente precisa fazer a leitura deles para uma exibição na tela, para diversos processos. Então, o comando que a gente utiliza para fazer essa leitura dos dados é o select do SQL. E esse procedimento pode ser usado para recuperar um registro ou vários registros, não é exclusivamente de uma listagem. Então, tem vários casos que a gente pode estar utilizando a leitura de dados e vários formatos. Um exemplo de uso desse read, desse processo de leitura, seria para a gente criar listagens com todos os itens já cadastrados em determinada tabela. Podendo essa tabela não ser só de uma tabela, utilizar o inner join para buscar dados de mais do que uma tabela, para fazer a junção desses dados. Outro processo é para fazer a exibição de um único registro. Um exemplo é exibir uma notícia. Uma notícia, quando está sendo exibida, você está exibindo apenas uma notícia, e esse processo vai ser feito através de um select que vai dizer qual o registro que você quer buscar, qual o registro que você quer exibir. Então vai estar exibindo apenas um registro. Assim como a gente tem a exibição, a busca dos dados para fazer a exibição para alteração. Então, quando a gente for fazer um formulário de edição, a gente precisa dos dados antigos desse usuário, desse cadastro. Então, para isso, a gente vai estar buscando um registro que vai ser utilizado o processo de leitura com o comando select. Outro processo que a gente utiliza bastante é verificar quando a gente coloca um campo como sendo único. Exemplo, a gente tem o cadastro de CPF. CPF é um campo único. Login é um campo único. Então, ou seja, como a gente vai, se a gente coloca lá, marca aquele campo como sendo único, quando você for fazer um registro, for inserir os dados ou fazer um update, ele vai causar um erro na tua tela, uma exceção, porque ele não pode ser inserido. Fazendo esse processo, então o que a gente vai ter que fazer? Antecipar esse erro e fazer uma leitura para ver se não tem um registro já repetido. Isso vai ser feito através do select. Então, como que você faz? Você busca os dados antigos, pesquisa se já não tem aqueles dados dentro do banco de dados. Exemplo, select asterisco from a tabela usuários where login igual
ao que foi digitado, ao dado que foi digitado, João. Então ele não vai permitir, vai buscar se já existe algum dado cadastrado com aquele login. Se for, ele vai dar erro. Em breve a gente já vai estar mostrando os exemplos específicos dessa verificação. Outro processo que a gente faz é a checagem de usuário e senha. Então, a hora que a gente estiver trabalhando com login e senha dentro dos nossos sistemas, usuário e senha, a gente vai estar fazendo esse processo de checagem através de um select, para ver se existe. Outro dado importante que a gente usa o grid seria para popular dados em um campo do tipo select na tela. Por isso que está ele entre chaves, para não confundir com o select do SQL. Esse campo select é aquele campo drop-down que vai fazer a listagem, vai mostrar todos os campos, diversas opções. Isso vai ser utilizado quando você tem dados de duas tabelas distintas. Então a gente vai estar utilizando esse processo. E também relatórios. Relatórios, seja ele numa tabela, seja ele numa listagem, entre outros exemplos. Então, o próximo processo é o update. O update nada mais é do que o processo de alteração de dados dentro do banco de dados, alteração de um registro já existente. O comando utilizado é o update, assim como o processo, o nome é update do SQL. Então a gente vai estar utilizando este comando. O processo, assim como o insert, ele pode ou não vir através de um formulário. Então você pode ter um formulário que vai solicitar os dados e você vai estar alterando os dados no banco de dados, seja um ou mais registros. Já o delete é o último processo que a gente tem desse acrônimo, que é as principais funcionalidades. O processo do delete, ele é a exclusão dos dados do banco de dados. Esse processo a gente vai estar trabalhando com o comando delete do SQL, então é o próprio delete. E normalmente o que a gente utiliza é, você vai ter uma listagem e essa listagem vai estar passando um parâmetro. Esse parâmetro pode ser get ou post, ou através do delete, é uma variável que você vai estar passando para dizer qual registro que você quer. Porém, isso não é exclusivo. Você pode fazer de outra forma caso necessite. Um exemplo seria você ter que deletar os dados de um login, dados secundários quando vai ser excluído, o dado principal, uma nota fiscal. Nota fiscal tem dados secundários. Esses dados secundários poderão ser excluídos sem ser solicitado um formulário para solicitação de quais são os dados excluídos. Então, são vários processos, mas o principal que a gente vai utilizar é ter uma listagem e dessa listagem a gente vai estar passando os dados através passando parâmetro por post e por get para que seja executado o comando delete na tabela e qual o código daquele elemento será excluído. Então, isso é por hoje é só isso aqui, e a gente vai ter mais processos para serem executados dentro do CRUD.